Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no segundo domingo do tempo do Natal e hoje nós celebramos a Epifania do Senhor, dia 5 de janeiro. Epifania significa manifestação do Senhor. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, quando Herodes era rei, eis que apareceram em Jerusalém 3 magos vindo do Oriente e perguntaram: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao tomar conhecimento sobre isto, o rei Herodes ficou muito perturbado, e também toda a cidade de Jerusalém. O rei convocou então todos os sacerdotes e também os doutores da lei, os mestres da lei, e perguntou onde devia nascer o Messias. E eles disseram: em Belém da Judéia, para que se cumpra a profecia do profeta que disse: e tu, Belém, pensas que é a menor das cidades dentre a Judéia? Eu vos digo que não, porque de ti sairá um chefe, que vai pastorear o meu povo Israel. Depois, secretamente, o rei mandou convocar os magos, e disse a eles, perguntando, quando eles tinham visto a estrela, o sinal, exatamente. E depois disse a eles também, que saíssem para buscar aquele menino que havia nascido, e quando o encontrassem, que regressasse a ele e dissesse onde exatamente, para que ele também pudesse ir adorá-lo. Os magos partiram dali, e eis que novamente a estrela que os guiara pelo deserto surgiu novamente. Ela parou no lugar onde estava o menino Jesus, e o coração deles ficou cheio de alegria. Eles entraram, encontraram Maria e o menino. Eles ajoelharam diante dele para adorá-lo. Depois abriram os seus cofres e ofereceram a ele ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não retornarem a Herodes, eles regressaram às suas terras por outro caminho. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos ainda vivenciando o tempo do Natal. E eu creio que algumas atitudes são muito importantes durante todo esse tempo e alguns símbolos muito fortes. Por exemplo, como a luz. A luz que alguns conseguem enxergar e outros não. A presença de Deus que alguns conseguem perceber, outros não. Olhos que conseguem ver os mistérios de Deus, outros não. Ouvidos que conseguem escutar os mistérios de Deus, outros não. Corações que conseguem sentir também as manifestações de Deus e outro não. Assim, todo o tempo do advento nós vamos encontrando esta possibilidade para alguns e impossibilidades para outros. Hoje, na primeira leitura, nós temos um belíssimo convite do profeta Isaías para contemplar a luz que brilhou nas trevas. E dizer: alegre-se, terra de Zabulon, terra de Israel, alegre-se todos. Alegre-se porque o Senhor está no vosso meio. Ele é uma luz que veio para irradiar, que veio para incendiar, que veio para guiar, pois é o próprio Deus que entra na história como luz esplendorosa. Por isso, alegrem-se, fiquem felizes, porque Ele vos guiará com a sua luz. Aqui no nosso Evangelho, então, se estamos falando de luz, se estamos falando da capacidade de enxergar, então aqui nós encontramos 3 magos vindo do estrangeiro, que não são judeus, que não conhecem as Escrituras, mas que foram capazes de enxergar por meio de uma estrela um acontecimento significativo e importante de salvação. Por isso eles se deixam guiar por esse mistério, eles se deixam guiar por esta luz dessa estrela e vão percorrer terras e terras até chegar em Israel, até chegar em Jerusalém. E chegando ali, então, eles vão fazer uma pergunta que vai encher a cidade e o coração do rei Herodes de temor e de pavor.
onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Quando foi informado desta pergunta, o rei Herodes então ficou embravecido, ficou preocupado, ficou apavorado, porque o nascimento daquele menino para ele não era iluminação, não era luz, mas era medo, era insegurança. Por isso, então, ele é incapaz de enxergar aquela luz. Ele fora incapaz de enxergar o brilho daquela estrela. E convocando os sacerdotes e também os escribas, ele vai fazer uma pergunta para eles: onde vai nascer o Messias? Mas também os sacerdotes e os escribas não foram capazes de perceber os sinais e as manifestações de Deus. Os sacerdotes e os escribas também foram incapazes de enxergar esta manifestação do Senhor na história, esta epifania de Deus na história. Mesmo conhecendo as tradições e as escrituras, porque eles conhecem as escrituras, e eles vão tomar a letra da escritura dizendo: será em Belém da Judéia, como foi dito pelo profeta. Eles sabem até citar o profeta, mas eles não são capazes de enxergar que aquela profecia está se realizando. Aqui está a cegueira. Aqui está a cegueira de muitos de nós que conhecemos a letra da palavra, mas não conhecemos o Espírito. Que conhecemos a palavra e a letra, mas que o Senhor ainda não se manifestou a cada um de nós. Porque é muito importante que o Senhor se manifeste a mim e se manifeste a você, para que a gente possa compreender esses mistérios. De tal modo, então, que nem o rei, nem a cidade de Jerusalém, nem os sumos sacerdotes e nem os escribas foram capazes de enxergar a luz daquela estrela. Mas os magos pagãos, sim. Os magos impuros, sim. Eles são impuros diante da lei. Eles são pecadores diante da lei. Mas foi para eles que o Senhor se manifestou. Eles vêm então de terras longínquas buscando contemplar esse mistério. O rei chama então os magos secretamente, indaga deles quando eles viram a estrela, também envia a eles dizendo: ide então buscar, e quando encontrardes exatamente onde ele está, diga a mim, porque eu também quero ir adorá-lo. Mas ele não quer ir adorá-lo, ele quer matá-lo. Ele quer acabar com aquela esperança. Ele quer acabar com aquele sinal de insegurança para ele, porque ele ficou perturbado. O coração dele estava perturbado, o coração da cidade estava perturbado, porque Jesus para uns é perturbação. Para uns ele tira a paz, mas para outros ele concede a luz, paz e salvação. Mas para outros ele será pedra de tropeço. Para muitos de nós, Jesus será pedra de tropeço, não será motivo de alegria. Os magos então partiram, ofereceram o menino Jesus, porque eles ficaram com o coração cheio de alegria quando viram a estrela. E quando viram o menino Jesus, ajoelharam para adorá-lo e ofereceram ouro, porque ele é rei. Ofereceram incenso, porque ele é Deus. E ofereceram mirra, porque ele é homem. Aqui está então a profecia daqueles magos, que aquele menino nascido em Belém é rei, é Deus e é homem. Avisados em sonhos, eles não retornaram a Herodes, que estava com o coração perturbado, e nem voltaram a Jerusalém, que também estava com o coração perturbado. Mas eles buscaram voltar para casa por um outro caminho. E a segunda carta de hoje, da carta aos Efésios, o apóstolo vai dizer: ai, se vocês pudessem experimentar o que eu estou vivenciando agora. Como Deus me concedeu a graça de entender o mistério, de que os pagãos também serão acolhidos na sua salvação, que os pagãos também sentarão. Quem são os pagãos? Os impuros, aqueles que eram chamados de pecadores, aqueles que eram chamados de indignos, aqueles que eram chamados de cachorrinhos, aqueles que eram chamados de porcos, aqueles que a lei diziam que eram impuros. A salvação também pertence a eles, porque a luz que veio do alto do menino Deus se manifesta para todo ser humano que veio a este mundo e que acolhe essa salvação num coração de fé. Por isso o apóstolo vai dizer: ai, se vocês tivessem essa graça de perceber a manifestação que o Senhor me concedeu, de ver a sua salvação para judeus e também para gentios. Que essa palavra de hoje ajude a mim e a você, então, a progredirmos na nossa fé e percebermos os sinais que o Senhor nos concede de sua presença. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.